Agora eu vou conversar com o Dr. Eduardo Leite, que traz aqui como proposta um assunto muito interessante. Danos morais. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Revista mais uma vez. Tudo ótimo, você? Tudo ótimo. Boa segunda-feira e ótima semana pra você. Boa semana, né? Começando agora, né? Curtinha. Bom, vamos ver antes da gente começar a bater esse papo aqui no estúdio, um VTzinho que a nossa produção fez a respeito desse tema, danos morais. Veja aí. Processos contra atrasos em viagens, extravio de bagagem, erros médicos, lesões corporais estão entre as ações por danos morais mais comuns no Brasil. Alguns casos envolvendo pessoas famosas ganharam destaque na imprensa. No ano passado, em um fato inédito, a justiça condenou o humorista Rafinha Bastos no processo por danos morais movido pela cantora Vanessa Camargo e pelo marido dela, o empresário Marcos Buais. Vanessa entrou com a ação contra uma declaração polêmica que o humorista fez em um programa de TV e foi indenizada no valor de R$150 mil. Isis Valverde conseguiu vencer uma ação movida contra uma revista masculina em 2007 e receberá uma indenização de R$45 mil. No Revista da Cidade, vamos entender o que é uma ação por danos morais e como a justiça determina o valor da indenização a ser pago. Tem ouvido falar bastante, né, sobre indenização por danos morais ultimamente, no meio artístico, principalmente com esses exemplos que a gente acabou de levantar aqui para você. E eu quero saber do doutor Eduardo, isso é uma modalidade do direito, podemos dizer aqui, nova, né, que a gente tem ouvido falar bastante de um tempo para cá, né? A gente pode considerar isso uma modalidade nova dentro da justiça? Olha, não tem nada mais antigo do que a questão dos danos morais. É mesmo? Só para você ter uma ideia, é antes da era cristã. Isso é para você ter uma noção de quanto tempo. Você lembra daquela expressão que todo mundo, olho por olho, dente por dente? Né? Isso já era a reparação moral, reparação dos danos, já naquela época. Portanto, isso já vem, é mais antigo do que o direito romano, para você ter uma ideia. Mas por que aqui no Brasil a gente começou a dar mais atenção para isso a partir de 1988? Da década de 90, porque primeiro que a Constituição de 88 contemplou isso de uma forma bastante mais clara, né? Ou seja, e as pessoas passaram a ter o hábito, porque o que falta no brasileiro, o que falta muitas vezes, é a questão do hábito de processar, hábito de se sentir lesado, porque o dano moral que na verdade você afeta o ânimo psíquico, intelectual, né? A questão moral da pessoa, a questão íntima, privada da pessoa. Então, e era muito difícil de você quantificar essa questão do dano moral, né? Geralmente, a ação por danos materiais, ela era muito mais habitual. Por quê? Porque, na verdade, você conseguia quantificar. Você sabia que a reparação era em relação àquele dano material que você sofreu, né? O dano moral, não. Por quê? Porque, na verdade, é a imagem da pessoa, é o nome da pessoa, é a vida íntima da pessoa. E como que se calcula uma indenização por danos morais? Logo no início, as indenizações eram monstruosas, né? Seguia mais ou menos a mesma linha da americana, né? Porque você sabe que nos Estados Unidos existe uma indústria da ação indenizatória. Aliás, o Poder Judiciário era tomado até por conta dessas ações indenizatórias. Então, por exemplo, a ação da questão do cigarro, né? As pessoas que fumavam e contraíam câncer depois de um determinado tempo. Isso foi desencadeado pelos americanos. Ou seja, a indústria do cigarro pagava milionárias indenizações, né? E isso começou aqui logo em seguida com a Constituição de 88, já na década de 90, isso começou a pegar, né? Ou seja, as pessoas começaram a processar, começaram a se sentir lesadas, né? Antes não. Começaram a perceber que tinham esse direito. Exatamente. Então, a partir de 1990 começou essa questão da ação indenizatória. Tanto é que hoje, geralmente, a ação ela é movida em função dos veículos de comunicação. Você pode reparar que as pessoas olham, não estão satisfeitas com aquilo que estão ouvindo, se sentem prejudicadas, se sentem humilhadas, se sentem diminuídas sob o seu aspecto psíquico. Então, obviamente, elas ingressam com a ação. Mas geralmente as ações hoje elas são quantificadas, ou o juiz tem na dosometria da ação o salário mínimo, né? Ou seja,
pago, sei lá, se indenize tantos salários mínimos em relação a esse prejuízo sofrido, tá? Mas a geralmente quantidade é isso. de salário mínimo, dos salários mínimos seria em cima do tamanho do dano que o juiz entende que essa pessoa teve? Eu diria que é entendimento e convicção do próprio juiz, né? Então, por essa razão que se faz aí essa reparação pelos danos morais. Mas ainda é muito difícil de você entender essa questão dos danos morais ainda. E é meio complexa e ela pode entrar em várias situações, não só como a gente tem visto aí nos meios de comunicação, pelo que se fala na televisão, muitas vezes pelo que se entende. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, não teve a intenção de ofender, mas a pessoa que estava no meio daquele assunto se sentiu ofendida e se sente no direito de processar e pedir indenização de danos morais. Mas numa causa trabalhista, por exemplo, se o assédio moral. O assédio moral, ou se de repente o empregado fica sem receber por algum tempo, ele pode também dizer que ele teve problema e receber os danos morais por isso, porque ficou 3 meses sem salário, 4 meses sem salário, pode entrar, pode configurar numa situação assim também, né? O assédio moral é bem caracterizado do dano moral, né? Ou seja, a pessoa é o tempo todo diminuída, né? Ela tem todo o seu sistema, seu aspecto moral, seu ânimo psíquico diminuído, né? Intelectual, no trabalho. Então, é por essa razão que se configura a questão do assédio moral. E é a mesma coisa com relação aos danos morais. Até a Thaís mandou pra gente aqui, um beijo pra você, Thaís, obrigada pela audiência. Ela tá comentando esse assunto, que ela tá processando a empresa que ela trabalhou, porque ela fez um processo seletivo para ser promovida, ela passou, agora deu 2 meses, foi demitida sem justa causa, sendo que outros passaram no mesmo processo e hoje estão trabalhando lá. Ela é uma longa história, mas ela se sentiu discriminada e está processando a empresa por conta disso. Então, é isso. A pessoa se sente prejudicada, ela tem que buscar a tutela da justiça. Tá certo. Bom, vamos mudar de assunto. A gente viu que a gente teve aí um caso que aconteceu há pouco tempo atrás, a gente ficou assim, com os cabelos em pé, com a selvageria, né, que a cidade está tomando uma proporção terrível, né, com relação aos casos de violência. A Caroline Lee foi assassinada há pouco tempo atrás, foi um caso de latrocínio, né, um roubo seguido de morte. Ela estava voltando de uma balada, era uma balada, se não me engano, com o namorado dela. E foram abordados. Foram abordados por 3 ou 2, se não me engano, criminosos, né? E aí, infelizmente, ela teve a vida dela não foi poupada nesse caso, né? E a gente percebeu até uma ironia por parte do agressor, do acusado, quando ele foi preso, né? Rindo, dizendo que quem mandou reagir. Foi mais ou menos isso que ele falou, né? E a gente teve a condenação deles agora no final da semana. Bom, eu tenho toda e qualquer ação contra a pessoa, crimes contra a pessoa, para mim, eu acho sempre ela é muito covarde, né? Ou seja, porque a pessoa, ela se encontra municiada, ela se encontra carregando uma arma de fogo e, obviamente, ela cresce, ou seja, ela acha que ela é mais do que qualquer outra pessoa, o poder. Sem falar na falta de discernimento que esses garotos, muitas vezes, não têm. Né? Ou seja, ele não tendo esse discernimento, ele acaba cometendo essas atrocidades, porque são verdadeiras atrocidades, né? Ou seja, o fato da pessoa já é uma violência, a questão do assalto, do roubo do roubo em si. E como se não bastasse, aí ainda faz um disparo de arma de fogo contra aquela vítima, porque ela resistiu. Aliás, todas as pessoas, não é aconselhável resistir, mas algumas, ela tem esse ânimo de resistência, né? De não levar aquilo que lhe pertence, né? Então, obviamente, eles foram condenados a 33 anos e 5 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. Esse tipo de crimes de homicídio, são crimes que efetivamente deverão ser punidos e levar o cumprimento da pena, se possível, até o final, até aquilo que estabelece a lei, que são 30 anos. Porque esses indivíduos deverão ser retirados, expurgados da sociedade, do convívio social. Esses realmente, porque se você solta ele, efetivamente, a probabilidade dele cometer de novo é grande, porque ele não tem espaço, jovens, né? Ele não tem trabalho, ele não tem absolutamente nada, volta pro crime. E se já não tem hoje, vai ter depois que sair da cadeia, aí tem menos ainda. E eles são muito jovens, né? E o tempo que eles vão ficar na cadeia, eles vão sair ainda, como eu sempre, né, fazendo contas, aí a gente chega à conclusão de que eles saem ainda com muita energia para aprontar mais aqui do lado de fora. Isso é verdade. Um deles tem 19 anos, o outro tem 18 e o outro tem 18, quer dizer, são 3 meninos começando a vida agora, podiam fazer tanta coisa de produtivo e estão aí tirando vidas. É uma coisa horrorosa, mas
A condenação, como diz a lei, não dá para ser mais tempo que isso, infelizmente, né? Tem que se aplicar o rigor da lei para esse tipo de crime, entendeu? O crime de roubo e latrocínio é inconcebível. É isso aí. Tá certo, doutor Eduardo. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, por ter trazido assuntos de grande importância aqui para o Revista. A gente se vê na sexta-feira ou ao longo da semana? Não, acho que amanhã eu tô aqui. Amanhã tá aqui de novo? O diretor não me contou ainda. Não. Obrigada. É novidade. Então tá, amanhã a gente se vê. Beijo pra você.